Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de um assunto que ainda mexe muito comigo, mas que eu esperei um tempo, acho que eu esperei o momento certo para vir aqui comentar esse assunto com vocês. Algo me diz assim que muita gente passa por isso, já passou por isso, ou se vier a passar por isso, pode ser que o meu depoimento aqui, a minha contribuição possa ajudar de certa forma essas pessoas. Eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória profissional e o quanto ela foi complicada até 10 meses atrás. E o quanto hoje eu me dou conta de que se eu tivesse sido mais corajosa, se eu tivesse confiado mais e principalmente se eu tivesse tido mais fé, teria feito diferença na minha trajetória, na forma como eu me sentia, como eu me sinto até hoje. Então acho que é por isso que eu demorei tanto tempo pra vir contar essa história aqui pra você. Você já se interessou aí pelo assunto? Eu queria pedir pra você já deixar o seu like aqui no vídeo. Pode ir assistindo e pode ir comentando, porque eu também sou dessas. Eu vou assistindo e eu vou comentando, eu deixo uns 10 comentários nos vídeos que eu assisto, porque eu gosto de interagir, já que a gente se vê por essa telinha, então é importante que vocês interajam e eu gosto muito quando vocês fazem isso. Comecei a trabalhar com 18 anos, meio perdidona. Eu tinha acabado de sair do colégio, eu tinha sofrido uma frustração danada porque o curso que eu fazia foi cancelado. Eu cursei magistério e aí quando cheguei no terceiro ano teve uma mudança de lei. A gente não podia mais lecionar. Queria trabalhar com crianças. Mudou a lei para que você pudesse trabalhar com crianças, você tinha que concluir a faculdade de pedagogia. Naquela época, tipo há 20 anos atrás, não era qualquer um que fazia faculdade. Faculdade era coisa para classe média, não era aquela coisa que todo mundo podia fazer, não existiam cursos acessíveis. A única possibilidade de você fazer faculdade, pelo menos assim, no meu mundo, era passar numa faculdade pública e isso estava totalmente fora da minha realidade. Eu não achava que eu tinha capacidade de fazer isso, enfim. Então eu deixei esse sonho pra lá e fui procurar um emprego. Consegui um emprego num escritório de uma papelaria aqui na cidade onde eu moro, São Bernardo do Campo, onde eu trabalhei por 2 anos e eu odiei esse emprego do dia que eu comecei ao dia que eu saí. É engraçado que quando o tempo passa, a gente entende por que passou por coisas que a gente não gostava. Hoje, fazendo essa análise, eu pude perceber claramente. Conhecer o dono dessa papelaria, desse escritório, abriu uma porta para eu alugar o primeiro apartamento que eu morei, mesmo não trabalhando mais lá. Eu entrei em contato com o dono, eu lembrei que ele tinha um prédio aqui em São Bernardo. Quando eu e o Franquinho a gente foi casar, na maior cara de pau, liguei, revirei minhas agendas lá, liguei e perguntei se ele tinha um apartamento para alugar e ele tinha. Ele facilitou para alugar, não pediu fiador, não pediu depósito de segurança, não pediu nada, alugou na palavra mesmo. Então o meu consolo de ter trabalhado 2 anos num emprego tão ruim, ganhando mal, sendo maltratada, é que eu consegui alugar minha primeira casinha, né, meu primeiro apartamento junto com o Franquinho por conta desse trabalho. Então acabou valendo a pena. Eu ensaiava na frente do espelho todos os dias como que eu ia pedir minha conta, mas eu sempre tive muito medo de falar não para as pessoas. Eu sempre evitei muito confronto, então eu engolia seco e aí eu não tinha outro emprego e aí eu precisava trabalhar, eu precisava ter uma experiência, eu não tinha faculdade, eu tinha várias coisas na minha cabeça que pra mim, não, no meu modo de enxergar naquela época, me impediam de sair daquele lugar. Tudo coisa da nossa cabeça. Por isso que eu disse que se eu tivesse tido mais fé, mais confiança e mais coragem, minha história teria sido outra. Eu já tinha completado 2 anos e aí então eu ficava fazendo esses ensaios na frente do espelho pra falar, acho que tá chegando o momento de eu sair daqui. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? E eu lembro como se fosse hoje, eu tava em casa, no meu quarto, arrumando as coisas, assim, pra trabalhar no outro dia, pra voltar a trabalhar, porque eu estava de férias. Eu lembro que o telefone da minha casa tocou, era final de tarde, tocou, eu atendi e era esse dono do escritório, todo sem graça, tal, e ele me demitiu pelo telefone. Ele falou que não ia precisar mais dos meus serviços, porque a nora dele tinha ganhado o bebê, e aí ela morava muito próximo ao escritório, e ele ia dar uma oportunidade pra ela, porque ela ia ficar lá meio período. Eu fiquei sem chão. É engraçado essa reação, porque eu queria sair dali, mas eu queria sair, sabe? E aí eu fui colocada pra fora, assim, pelo telefone. Eu me senti muito mal. Eu lembro que eu chorei bastante, fiquei meio perdida, enfim, mas saí dali. E menos de 1 mês depois, eu tava numa sala de bate-papo, olha só, uma sala de bate-papo na internet, e comecei a conversar ali, e aí um rapaz me chamou pra começar a bater papo, sabe? Aquela coisa de paquerinha. Aí ele me chamou e falou assim, oi, tudo bem? Eu, tudo bem. E como é seu nome? Ah, meu nome é Carol. O que você faz? Aí eu
já dei logo no meio. Eu falei assim, olha, no atual momento eu estou desempregada. Sério, você tá desempregada? Poxa, que coincidência. Na empresa que eu trabalho vai abrir uma vaga. O que você faz? Aí eu falei, olha, eu trabalhava no escritório, no setor administrativo e tal. Foi meu primeiro emprego, eu só tenho essa experiência. E aí ele falou, nossa, que legal. Tipo, fingindo, né? Que legal, porque eu tinha experiência quase que nenhuma. Começou a descrever a empresa dele. É uma multinacional, não sei o que, não sei o que lá. E eu tipo, meu, eu não vou conseguir entrar numa multinacional, né? Manda seu currículo pra mim que eu entrego lá. E eu falei, ah, tá bom, né? E saímos ali do bate-papo e eu não mandei. Eu combinava com meu irmão, né? Que a gente tinha um computador só, então a gente marcava horário, era aquela internet de escada ainda. E o meu horário lá de entrar na sala de bate-papo, acho que uns 2, 3 dias depois eu entrei e o cara tava lá. Ele me chamou, poxa, cadê seu currículo? Você não me mandou, você perdeu o meu e-mail, tá? Me passou o e-mail de novo. E aí eu mandei o currículo pra não ficar chato. Você não sabe. 2 ou 3 dias depois que eu mandei o e-mail pra ele, toca meu celular, era a secretária do diretor da empresa me ligando, perguntando se eu estava disponível para falar no telefone com o diretor lá. Meu coração foi assim, tipo, gente, eu saí do escritório de uma papelaria. Quando eu saí de lá tinha 6 meses só que eles tinham colocado um sistema e comprado computadores, pra vocês terem ideia. Eu emitia nota fiscal na máquina de escrever pra falar com o diretor, tipo, eu não sabia nem falar direito. Fingi costume ali no telefone. Eu sei que o diretor atendeu, falou comigo, perguntou se eu estava disponível pra fazer uma entrevista lá. Aí eu falei que sim, nós marcamos a entrevista e eu fui. Era no fim do mundo, assim, muito longe, era em Cotia. Então minha mãe me levou até a Avenida Paulista, eu não sabia nem andar de ônibus direito, gente. Minha mãe me levou até a Paulista, lá tinha um carro da empresa. Fiquei encantada. Eu saí do pior lugar para se trabalhar para o melhor lugar para se trabalhar. Um sítio assim desativado que funcionava a empresa. Era uma coisa grandiosa, gente. Eu abri a porta para entrar assim, tinha umas 100 mesas. Era uma coisa linda, coisa maravilhosa, coisa de novela. Aquela empresa assim de novela. E todo mundo muito arrumado, muito... E eu assim, nossa senhora, eu vou trabalhar aqui. Entrei na sala, fiz a entrevista, tal. Ele gostou de mim, não sei o que. Todo mundo engravatado, todo mundo olhando pra mim assim, fazendo assim... tipo, achando que eu era uma nova funcionária. E eu só fui fazer entrevista. Esperei alguns dias e aí recebi a boa notícia de que eu tinha sido contratada. Imagina, eu saí de um escritório onde eu ganhava um salário mínimo, no fundo de uma papelaria, que eu usava máquina de escrever pra fazer o serviço, com um chefe meio carrasco, assim, era um senhor de idade, ele era muito duro, muito casca grossa, e eu odiava trabalhar ali, pra ir pra um lugar dos sonhos. Era um paraíso, povo bonito, sabe? Aquela coisa assim, aquela coisa maravilhosa. Pra ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava, eu tava super feliz. E eu sei que eu entrei nessa empresa e foi o meu emprego dos sonhos, assim, eu também trabalhei lá por 2 anos e foi maravilhoso. E quando eu saí de lá, eu tinha acabado de me casar. Eles me demitiram todo o departamento. Eu amava ir trabalhar, era longe pra caramba, mas eu lembro dessa satisfação profissional. Eu gostava do que eu fazia, o meu trabalho tinha importância, as pessoas eram legais, meu chefe era legal, era de verdade um emprego do sonho. O salário era bom, os benefícios eram ótimos, então eu me lembro de ter essa sensação de trabalhar longe pra caramba, mas de ter provado do gostinho de uma realização profissional. Quando eu saí de lá e eu não esperava sair, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu, eu não sabia o que fazer e comecei a minha batalha de procurar outro emprego e eu não conseguia, gente, achar emprego em lugar nenhum. Eu ainda não tinha grana pra fazer faculdade e todas as entrevistas que eu ia, todo mundo tinha faculdade, tava cursando faculdade e eu não tava. Eu tinha acabado de casar, tava cheia de dívida e olha, sei que essa batalha durou 1 ano e 1 mês. Assim, meu, não vou mais trabalhar fora, eu preciso dar um jeito de entrar na faculdade. Eu sei que um dia eu estava em casa com a minha cachorrinha Penélope na época, e o meu telefone tocou e era uma amiga minha e ela falou assim pra mim: Carol, tô te ligando pra saber se você ainda tá procurando trabalho, se você já tá trabalhando. Eu falei assim: minha filha, eu sou dona de casa full time, agora eu só sou dona de casa, porque eu casei e virei dona de casa, não consigo arrumar emprego de jeito nenhum. Aí ela falou assim pra mim: tem uma vaga aqui onde eu trabalho, que é nesse último trabalho que eu saí o ano passado. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe. Quer vir fazer uma entrevista? Eu sei que você tem experiência na área administrativa, mas por enquanto é só pra recepção de interesse. Falei: ah, meu, eu vou, tô precisando de dinheiro, eu vou. E fui fazer entrevista com o dono da empresa, que foi meu chefe até setembro do ano passado. Eu entrei nesse lugar, e esse lugar foi uma relação, assim, de amor e ódio constante por 16
anos na minha vida. Eu comecei a trabalhar lá, entrei como recepcionista, todos faziam faculdade, eu me sentia muito inferiorizada, eu olhava assim e falava, caramba, eu sou um zero à esquerda aqui, porque eu não tenho faculdade, eu preciso estudar, preciso fazer faculdade. E aí eu esperei passar alguns meses e eu fui conversar com ele que eu também queria fazer faculdade, ele falou que não, na minha cara assim, ó. Passou 2 anos, ele falava que não, aí passou mais uns meses, eu fui tentar de novo e aí ele falou que sim, que ele ia pagar. E aí ele começou a pagar metade da faculdade, aí eu consegui entrar na faculdade. E aí foi uma época muito legal da minha vida, a época da faculdade, eu fiz grandes amigas, eu aprendi muito, eu ria tanto na faculdade que a minha barriga até doía de tanto que eu dava risada. Eu chegava morta, super cansada, porque eu acordava às 10:05 da manhã, chegava em casa meia-noite, meia-noite e 10, acordar 10:05. Quando eu entrei na faculdade eu nem sabia o que era marketing, mas na primeira aula eu me apaixonei por aquele tema. Mas o trabalho era exaustivo, trabalhar direto com o dono da empresa não é uma tarefa fácil, se misturam os assuntos, é diferente de você trabalhar com o diretor ou com o gerente de uma empresa que também tem o chefe. O meu chefe não tinha chefe, ele era o chefe dele. Então era complicado negociar coisas, era complicado separar até aqui é o lado pessoal, daqui pra cá é o lado profissional. Era muito complicado. Ele tinha uma personalidade também assim muito de dependência. Então assim, e quanto mais ele confiava em mim, mais ele deixava tudo na minha mão e aquilo ia me sobrecarregando, me sobrecarregando. Fui para administrativo, saí do administrativo, fui para supervisão, até que eu ocupei um cargo de gerência ali, de gerenciar todos os processos da empresa. Acima de mim era ele. Eu fiquei muito feliz com essa promoção. Eu comecei a ganhar bem, eu tinha premiação. As coisas começaram a andar na minha vida, mas eu não tinha realização. Eu não estava fazendo aquilo que eu queria fazer. Já estava sobrecarregada, já estava meio que de saco cheio daquilo, daquela pressão. Era uma pressão, gente, muito grande. É área comercial, você ser responsável por tudo, por todos aqueles processos, as pessoas, tudo é culpa sua. Você não conseguiu tal coisa a tempo, porque tinha muita coisa pra você fazer. Gente, é uma pressão, área comercial, área de marketing, aquela pressão. E aí tem os clientes, e aí... era aquela coisa, e eu já tava há muitos anos e eu passei por todas as fases da empresa, eu já tinha crescido tudo que eu tinha que crescer, acima de mim já era o dono, então assim, eu não tinha mais pra onde ir, eu não tinha mais o que aprender, e por isso que eu falo que eu construí uma relação de amor e ódio, porque eu conquistei muitas coisas, eu fiz faculdade, eu consegui me formar, eu consegui sair de um salário baixo para um ótimo salário, para um cargo de confiança, mas com isso veio também toda a bagagem de você não ter férias, você não ter vida social por causa da distância. Então eu não tinha vida social, eu chegava em casa 9 horas da noite, tinha dia que trazia o computador embaixo do braço pra colocar pedido, pra gerenciar coisas de casa, porque só eu podia fazer aquilo, sabe? Não tinha outra pessoa que podia fazer. Até que chegamos ao ponto que ficou só 3 pessoas e foi o momento que a gente veio trabalhar em casa e foi o home office. Então quando você vem trabalhar na sua casa, você ganha respiro, você ganha qualidade de vida. Terminou o trabalho, você já está na sua casa, você pode ir caminhar, pode ir pra academia, pode ir num cinema, porque você tem pique pra isso. Você trabalhando longe, pegando 2, 3 horas de trânsito, como eu pegava, você chega em casa acabada, você não quer saber mais de nada. E aí você traz os problemas do trabalho também pra casa. Ele demitiu todas as pessoas que ainda estavam na empresa, o faturamento estava muito ruim e só ficou eu. E nessa de só ficou eu com tudo, porque o faturamento diminuía, mas o trabalho não diminuía. Tinha que dar conta do que eu fazia, do que as outras 2 pessoas faziam, do que o meu chefe fazia, porque ele contava comigo na ausência dele para fazer tal coisa, para atender. E aí no meio desse caos do trabalho home office, de ter que dar conta de tudo, de estar anos sem férias, porque eu tirava férias todos os anos, mas eu não tirava. Eu tinha que levar o computador, eu tinha que ficar com o telefone ligado, eu tinha que atender o cliente, eu tinha que atender meu chefe. E meu chefe não tinha muitos limites, sabe? Se ele tivesse que ligar, ele ligava. Se ele tivesse que pedir para você fazer as coisas nas suas férias, ele pedia, porque ele só tinha a mim, não tinha outra pessoa, e ele não fazia, enfim. Vocês podem imaginar a carga de estresse que eu vivia nesse trabalho. E aí chegou uma época que eu só chorava, eu não aguentava mais. Aí eu comecei a procurar outros empregos. O fato de eu ter ficado muitos anos nessa empresa, pedir a conta, era uma coisa que eu não queria fazer, e não existia a possibilidade dele me demitir por conta própria. Eu era o braço direito, ele me falava isso toda hora, ele contava comigo, ele não abriria a mão de mim por conta própria. Então eu me sentia enjaulada, eu me sentia presa, eu não sabia o que fazer. Isso me trouxe assim um início de depressão, até eu suspeito, sabe? Eu nunca fui diagnosticada
diagnosticada, mas eu tenho certeza que eu já senti isso. Era uma coisa que eu não sabia explicar. Eu chorava muito, eu ficava muito estressada e eu fiquei assim por anos. 2017, assim, foi o ano que eu tentei muito arrumar outro emprego. Pesava muito pra mim pensar na possibilidade de pedir demissão e de meio que jogar fora todos aqueles anos sem perspectiva, sem poder fazer isso. Eu não tinha essa liberdade financeira. Eu não tinha dinheiro guardado, eu tinha um monte de conta pra pagar, era só eu e o Franquinho. Então eu não tinha essa possibilidade. Eu já sentia isso antes da gente se separar. Quando a gente se separou, ficou um ano separado, eu continuei trabalhando lá. E quando a gente voltou, eu senti a pressão 2 vezes, porque a gente voltou, a gente não tinha nada. Antes a gente ainda tinha uma casa montada, tinha um financiamento relativamente baixo, a gente pagava uma prestação baixa. E aí quando a gente voltou e comprou aqui a prestação era o dobro do que era lá. As contas eram mais caras, tinha o carro ainda pagando. Então assim, gente, foi um caos. E aí eu me sentia cada vez mais dentro daquela bolha e parecia que eu não tinha opção. Era isso que eu sentia. Eu não estava mais feliz naquele trabalho, apesar de todas as conquistas que eu tive ali, do crescimento profissional e principalmente pelo conhecimento que eu adquiri, né? Eu entrei lá muito novinha, sem faculdade, saber direito o que eu queria. Aprendi muito, sabe? Assim, tive a oportunidade de falar com pessoas com cargos importantíssimos, com clientes importantíssimos. Eu sentia que o meu trabalho tinha importância, eu sentia que eu estava contribuindo. Teve uma época que eu senti uma satisfação profissional, sim. Apesar da pressão, da carga, da sobrecarga de trabalho ser muito intensa e de eu me sentir muito pressionada, eu sentia que eu não tinha vida, eu sentia que eu vivia em função daquele emprego, daquele trabalho, mas eu sentia uma certa satisfação, eu sentia que eu era importante, que o que eu fazia era importante, que o que eu fazia a roda girar, sabe assim? Eu sentia que a força que eu tinha ali, o braço que eu tinha ali ajudava a rodar aquela máquina. Mas com o passar dos anos, eu deixei passar anos demais ali, eu me acomodei, eu me acovardei, eu tive medo de perder tudo, eu tive medo de passar necessidade, eu tive um monte de medo que eu coloquei na frente e nisso eu deixei passar muitos anos. E essa satisfação que eu sentia, já não sentia mais. Trabalhei por 12 anos dentro da empresa, viemos pro home office e eu trabalhei de 2014 a 2019 sem parar home office. Mesmo em casa, eu já não tinha satisfação. Tinha dia que eu chorava, que eu não aguento, meu telefone tocava o tempo inteiro, era eu pra fazer tudo. Eu já não suportava mais. E quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia presa e sem coragem de sair. Mas eu sentia que eu não podia sair. Eu não tenho como sair daqui. Olha o tanto de coisa. Quem vai fazer isso aqui? Como que eu vou deixar ele na mão? Eu pensava do meu chefe. Como que eu vou deixar ele na mão? Pra quem que eu vou passar isso? Ele não tem outra pessoa. Enfim, eu me sentia numa bolha presa. Mas esse é um sentimento que hoje eu vejo que eu criei. É isso que eu quero conversar com você. Eu criei. Porque por mais que tudo isso que eu relatei fosse verdade, realmente a perda financeira ia ser muito grande. Realmente não tinha outra pessoa para assumir o meu lugar. Realmente ele precisava muito de mim. Mas tudo isso não podia ser fator determinante para minha vida. E foi. Por muitos anos foi. Eu deixei que isso determinasse a minha vida, eu deixei que isso determinasse, não, eu não tenho mesmo vida social, não, eu tenho que atender, não, eu tô de férias, mas eu tenho que atender, eu não conseguia impor limites, eu preferia atender do que entrar num confronto, do que enfrentar e falar, não, escuta aqui, eu não vou fazer, porque eu já tinha tentado também essa alternativa algumas vezes e não tinha dado resultado. Sabe quando você chega pra pessoa assim e fala, olha, não me liga das minhas férias, caramba, eu tô de férias, eu preciso descansar. Não, tudo bem, eu só vou te ligar se for extremamente urgente. Só que tudo era extremamente urgente. Tudo, porque só tinha eu pra fazer tudo. Entenderam o tamanho do estresse? Mesmo tudo isso sendo verdade, eu tinha sim a opção de falar, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar no meu trabalho, eu vou confiar no meu talento, eu vou confiar na minha experiência, na minha formação, e eu vou conseguir algo, e eu vou sair daqui independente da perda financeira, porque nada compra a sua paz. E eu não tinha essa coragem. Eu me limitava, me sentia enjaulada, presa, mas eu mesma ia lá e trancava o cadeado. Sabe quando você tá presa, passaram a corrente assim lá no portão, você tá atrás do portão presa, mas o cadeado ainda tá aberto. Eu tinha a possibilidade de ir lá, tirar a corrente e sair, mas eu não tinha essa força. Eu pensava nas pessoas, eu pensava nos clientes, no trabalho, de enfrentar aquela situação de me ver sem nada, e eu não tava realizada profissionalmente. Eu achava que se eu tivesse uma outra oportunidade de trabalho, eu teria coragem, mesmo perdendo, pedindo demissão, mas eu ia pular
pular de um emprego para o outro. Então, pelo menos o meu rendimento mensal eu teria e talvez eu conseguiria alguma satisfação profissional. E eu tentei muito, eu assinei sites, eu fui em entrevistas, mas nada dava certo, sabe? Não ia até o final, não dava certo. E eu continuava ali triste, frustrada, já não querendo mais estar ali e tendo a certeza de que o que eu queria era estar aqui no meu canal. Foi quando eu tomei a decisão, desde 2017, assim, que eu tomei a decisão. É isso que eu quero fazer da minha vida. A minha satisfação profissional está aqui, em me comunicar com as pessoas, em compartilhar com as pessoas, em inspirar as pessoas. Está aqui a minha satisfação profissional. Eu quero fazer isso. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a me dedicar muito, mas as coisas não acontecem no tempo que a gente acha que elas vão acontecer. Eu ainda fiquei ali mais 3 anos conciliando aqui o conteúdo do canal e tentando postar aqui, mas era muito difícil ter constância. Eu tinha um emprego, eu tinha um chefe. Ano passado aconteceu a notícia mais inusitada de toda a minha vida, que foi a solução para eu sair de dentro daquele problema que eu tava e da minha falta de coragem e de perspectiva. Foi a quebra do contrato. O ano passado, do nada, a HP encerrou o contrato. Eu iria ser desligada. Então, assim, pra mim aquilo foi uma resposta do fechamento de um ciclo, daquela falta de perspectiva, de motivação profissional. Em setembro do ano passado, eu fui desligada, saí, e de lá pra cá eu comecei a sentir de novo aquela satisfação que eu senti lá naquele emprego de Cotia que eu contei pra vocês, que era um sítio, que era maravilhoso e que eu amava aí e que eu amava o que eu fazia. Eu voltei a sentir aquele gostinho de satisfação profissional, de saber que eu tava fazendo algo que eu queria fazer e não porque eu estava sendo paga para fazer, como foi por 16 anos, apesar de todo o meu crescimento profissional, talvez até essa desenvoltura que eu tenho hoje para conversar, para falar, foi devido às milhares de reuniões que eu tive que participar e que eu tive que aprender. Então eu aprendi muito, sim, mas há muitos anos eu não sentia essa satisfação profissional que eu sinto aqui conversando com vocês, fazendo um trabalho, divulgando alguma coisa. Eu tenho uma satisfação que eu posso ter o maior cansaço do mundo. Tem dias que eu tô sentado nessa cadeira aqui editando e estudando. A gente nunca pode parar de estudar e buscando conteúdo pra vocês. Meu corpo tá cansado, mas eu faço com uma satisfação que eu não sei descrever. E eu vim me arriscando em várias coisas, né? Eu lancei uma lojinha que por conta da pandemia tá meio parada, mas ela vai voltar agora em setembro, se Deus quiser. Então eu me arrisquei em ter uma lojinha que eu nunca pensei em vender alguma coisa na internet. E eu percebi que eu sou capaz de fazer isso, então eu me arrisquei em sair da minha zona de conforto. Muitas pessoas que me seguem compraram, eu fiquei super feliz, sabe? Que as minhas clientes da lojinha foram as minhas seguidoras. Me arrisquei agora no mês passado em lançar uma consultoria para quem quer trabalhar com a internet, contando toda a minha trajetória, trazendo o conhecimento que eu tenho em marketing digital, do que eu estudei, dos cursos que eu fiz, das mentorias que eu já participei e do caminho que eu tenho trilhado para conseguir me manter trabalhando com isso, as alternativas que eu tenho buscado, as parcerias que eu já fiz aqui no canal e no meu Instagram também. E aí me arrisquei em lançar um serviço, uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer. Lancei um serviço de consultoria, algumas meninas apostaram em mim, pagaram por esse serviço, eu ofereci da melhor maneira que eu podia e elas estão felizes e eu tô vendo o resultado delas em pouquíssimo tempo. Então eu sou muito grata a essas meninas que confiaram no meu trabalho, confiaram no meu feeling, assim, pra dar um direcionamento pra elas. E tô adorando fazer isso e quem sabe vai ter uma próxima turma aí daqui a pouquinho. Meu canal aqui no YouTube vem rendendo um pouco mais, então isso também tem contribuído pra minha renda. As parcerias que eu fecho, por mais que eu tenha que buscar muito mais alternativas, mas a paz que eu sinto, a satisfação que eu sinto em estar aqui, em falar com vocês, em buscar um conteúdo, em trazer alguma coisa que contribua para a vida de vocês, isso não tem preço para mim, sabe? Eu fico emocionada de saber que eu tive essa oportunidade, apesar de ter sido tão covarde, apesar de achar que eu errei, porque eu sei exatamente o time, sabe? Assim, o momento que eu deveria ter botado um ponto final e ter falado, não, chega, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Isso foi há anos atrás. Eu sei exatamente quando eu tive essa oportunidade e eu deixei ela passar. Eu não tive coragem e mesmo assim Deus me ajudou. Mesmo assim Ele não me desamparou, Ele fez as coisas se encerrarem o ano passado de uma forma mágica, gente. Foi uma, sabe, eu pegando uma caixa de papelão aqui na minha casa, colocando
os computadores, o telefone, todo o material que eu usava, com aquela sensação de dever cumprido, acabou, sabe? Eu não vou ter mais que atender esse telefone, eu não vou mais levar esse computador nas minhas férias, eu não vou ter mais que ficar sendo acionado e ouvir o meu próprio nome 800 vezes por dia. Carol, Carol isso, Carol faz isso, Carol cadê isso, Carol isso. Agora eu vou procurar uma alternativa que me faça feliz. Isso não tem preço. Então é isso que eu vim te falar. Não tem preço a tua paz. O teu sonho não tem preço. Eu sei que você pode estar numa situação igual eu tava. Eu não posso abrir mão do meu trabalho, eu não posso mudar isso agora. Mas você pode mudar o jogo, você pode buscar uma alternativa, você pode ter coragem e você pode confiar, sabe? Que se você seguir o teu coração, se você deixar esse caminho se abrir, vão surgir flores no teu caminho. Vai ter espinhos sim, mas também vai ter flor. E é isso que eu não enxergava naquela época. Eu não tinha confiança em mim, no meu taco, sabe? Assim, por mais que eu tivesse muita experiência, eu não via isso. Eu me via como um bichinho preso. A pressão que eu vivia era tão grande que eu esqueci de olhar pra mim, esqueci de confiar em mim, esqueci de confiar em Deus. Eu achava que eu ia morrer de fome, que eu ia perder tudo, que o banco ia vir tomar o apartamento, porque eu não tinha aquele trabalho. E hoje eu vejo que pra tudo tem jeito, e que a gente dá o jeito, que a gente dá nó em pingo d'água, e que a gente se vira, a gente consegue. É assim que eu tenho feito, eu tô me virando. Até agora Deus tem me sustentado. Confia, confia no teu coração, confia no teu sonho, confia em Deus, confia em você. Não se permita ficar por tanto tempo num lugar que te oprima, que você não tá tão feliz. E muda esse jogo aí, porque ele pode mudar. Bom, essa é a história da minha trajetória profissional, tudo que me trouxe até aqui, até hoje aqui conversando com você através dessa telinha. Eu espero muito que você fique aqui, que você goste, que você indique o canal para outras pessoas. Eu conto com você para fazer isso, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração, que Deus te abençoe, que você realize os seus sonhos, que você sinta dentro de você como é gostoso fazer algo que você gosta, que você nasceu para fazer. Um beijo, fica com Deus. Tchau!